Olá a todos. Hoje a gente vai apresentar aqui o PF Blocker, né? Que é um bloqueador de domínios, né? Se a gente quiser simplificar. Então você pode bloquear determinados domínios que você não tem interesse em que tenha acesso na sua empresa, né? Principalmente propagandas ou domínios relacionados a phishing, a sites maliciosos. Tem diversos domínios que você pode bloquear. Ele também te permite bloquear determinados domínios ou IPs por geolocalização, né? Então, por exemplo, se você tem a sua empresa, seus usuários fazem acesso e você está em um determinado país e não tem nenhum dos seus usuários em outros países, você pode bloquear os outros países. Isso evita que pessoas de outros países fiquem fazendo testes nas portas que estão abertas no seu servidor, tá? É bem interessante. Eu gosto muito dessa ferramenta. Vamos começar aqui a falar sobre ela. Então, esse vídeo vai falar da instalação, né? Então, para instalar, vamos lá em System, vamos em Package Manager e vamos digitar aqui PFB. Ele já vai aqui, ele já pega, e ele tem dois aqui, né? A gente tem o PF Blocker na versão 2.1 e o na versão 3. Eu vou pegar a versão 3 porque ela está muito mais interessante, ela tem muito mais features que agregam para a gente, tá? Então vamos clicar aqui em instalar, vou confirmar. Vai começar a instalação, eu vou acelerar o vídeo. Bom, aqui ele terminou a instalação, né? Então agora vamos para a próxima etapa que a gente vai acessar o PF Blocker. Então vamos aqui em Firewall e vamos acessar o PF Blocker. Bom, a primeira vez que você acessa o PF Blocker, ele vai cair nesse wizard aqui, né? E esse wizard ele avisa você que se você proceder dessa forma e tiver alguma instalação prévia, alguma configuração prévia do PF Blocker, vai ser apagado, tá? Uma coisa interessante também no wizard é que você pode a qualquer momento clicar nesse here para sair do wizard e fazer a configuração manual. Eu aconselho quem está utilizando pela primeira vez, segue o wizard, né? E depois você adquirindo o hábito de trabalhar com o PF Blocker, você pode fazer a configuração manual já do jeito que você quer, tá? Então vamos lá. Aqui eu já estou dando next. Aqui ele vai chamar a WAN de inbound, tá? E a LAN de outbound, tá? A forma como ele já chama previamente. Isso é interessante porque depois ele vai fazer algumas configurações com base no... Ele vai chamar, isso aqui é para o inbound, isso aqui é para o outbound. Muito bem, vamos dar um next. Ok, aqui ele vai utilizar um IP, né, que é o que ele vai utilizar para fazer as comunicações, para baixar listas, se comunicar com determinados sites que oferecem também blacklist. Então ele tem aqui alguns IPs que ele utiliza, tá? E algumas portas. O que tem que ter cuidado, Albert? Tem que ter cuidado se esse IP ou essas portas já são utilizadas no seu firewall, tá? No seu PFSense, por algum serviço dentro da sua empresa. Então tem que estar atento a isso. Se tiver, altera essas portas aqui, tá? Ou, se for o caso, se for mais interessante e mais simples para vocês, alterem as portas dos outros serviços que estão funcionando na empresa. Então, tem que balancear aí o que vai ser mais interessante para vocês. A gente tem esse aqui, ele já está com essa função, né, nessa versão para IPv6. Então aqui eu vou habilitar também para bloquear por IPv6. E vamos lá, vamos dar um next. Aqui ele termina a etapa, né? Então ele avisa, ó, procedendo, vai limpar qualquer configuração existente. Beleza, vamos dar um finish. Bom, uma vez feito isso, ele cai nessa parte de update, a primeira tela que ele abre, né? E ele começa a fazer aqui automaticamente, ele começa a baixar as listas. E aí é só aguardar. Muito bem, aqui ele terminou. Então vamos lá. A ideia aqui é a gente fazer um overview do PF Blocker, né? A gente mostrou como instalar, é bem simples. E uma configuração básica nele, né? E aí a gente vai mostrar aqui ele já barrando alguns domínios relacionados a fazer tracking de usuário ou então de propaganda, e a gente vai mostrar isso aqui bem rápido, tá? A gente vai fazer mais vídeos do PF Blocker porque ele tem muitas funcionalidades muito interessantes, então para não ficar um vídeo muito extenso tentando mostrar todas as funcionalidades dele, a gente vai fazer alguns vídeos curtos mostrando pontos específicos,
tá? Então, saindo aqui de Update, a gente pode ir aqui em General, e aqui a gente vai ver que ele está habilitado, tá tudo certinho. Aqui tem a parte do Chrome, que você pode colocar o horário em que vai fazer as atualizações das listas e tal. Geralmente eu coloco uma vez por dia, né? Deixo nesse horário aqui mesmo, 0 horas. Aqui essa parte de cima, Keep Settings, né? Ele manter as configurações, né, habilitadas, mesmo quando estiver fazendo a instalação ou um upgrade, tá? Isso eu acho interessante. Download Failure Threshold, né? Então assim, eu não coloco limite, deixo ele fazer, mesmo que haja falha, ele vai tentar diversas vezes. Muito bem, aqui tem a parte de logs, né, que você pode limitar, dependendo da limitação da sua máquina, você pode limitar a quantidade de logs. E vamos salvar. Tá? Beleza, aqui nem precisava salvar porque a gente não alterou nada, né? Depois a gente tem a parte de IP, no qual a gente pode também utilizar algumas blacklists por IP, a gente pode também colocar por geolocalização, tá? Então aqui você pode especificar determinados países que você vai bloquear, determinados continentes também, tá? É bem interessante. Mas vamos para essa parte aqui mais simples, né, que já dá para a gente começar a ver os resultados. Então aqui a gente está entrando no menu do DNS Blocker. Aqui a gente tem a parte inicial dele de configuração, né? Não vamos habilitar bloqueio por TLD, tá? Isso consome um pouco mais de recurso da máquina, então nesse caso a gente não vai habilitar. Aqui a gente tem o modo do DNS Blocker, ele está no Unbound Mode, né? A grande coisa interessante dessa versão é que ela permite também via Python Mode. E quando a gente seleciona via Python Mode, a gente observa que começam a ter outras funcionalidades aqui interessantes. Só que essa versão ela está um pouco beta, né? Ainda está em experimental. Então eu não aconselho ela para ambiente operacional real. Pode ser para um ambiente de testes, né? Mas eu estou gostando muito dela, ela está muito rápida. Mas vamos deixar aqui para o Unbound mesmo, tá? Muito bem, aqui tem aquele IP virtual, caso dê algum problema com algum IP existente, você pode vir aqui alterar. Beleza, aqui a gente deixa o default mesmo, tá? Aqui tem a parte da página, né? Então, por exemplo, dado um bloqueio, você pode especificar também uma página, tá? Aqui a gente vai deixar o padrão mesmo. Muito bem. Beleza, vamos dar um save aqui. E vamos mostrar que a gente viu os grupos. Vamos ver agora, vamos ver os grupos que tem. Então aqui no caso a gente só está com esse ADS Base, que é um grupo para tentar localizar ferramentas de tracking ou de anúncios, tá? Ferramentas não, domínios. Então aqui a gente pode bloquear também por categoria, tá? Nesse caso eu não estou bloqueando, depois eu posso fazer um vídeo mostrando, né? Então aqui é interessante porque a gente pode bloquear, sei lá, eu quero bloquear chats, eu quero bloquear downloads, conteúdo relacionado a drogas, escolas, finanças. Isso é bem interessante porque em alguns casos pode ser mais interessante bloquear por domínios do que utilizar um proxy, por exemplo, né? E essa ferramenta ela permite isso. Eu sou um grande entusiasta dessa ferramenta. Muito bem, tem a Safe Search também, de procura da gente colocar uma forma de busca segura. Tá? Isso aqui fica para um outro vídeo também, ela é bem interessante. Então basicamente é isso, né? E a gente vai para os reports, que são bem interessantes. Né? Vamos aqui no report. Assim, toda alteração que foi feita, antes da gente for para o report, né? Toda alteração que for feita tem que vir aqui e dar um reload, tá? Então vai forçar a ele a pegar essas alterações. Então, nesse caso aqui a gente utilizou o padrão, mas é bom lembrar porque em alguns casos a pessoa fica tentando várias vezes, poxa, não está pegando as configurações que eu alterei e era simplesmente a necessidade de um reload, tá? Bom, vamos aqui para os reports, né? E vamos tentar pegar algum site qualquer aleatório só para ver o quanto ele está barrando domínios indesejáveis. Então, aqui em Report a gente vai para alertas, né? Aqui tem alguns alertas que são mais antigos. Então, vamos pegar aqui
um site novo aqui, um portal, quanto mais for utilizado um portal, por exemplo, né, mais propaganda vai ter e mais bloqueios vão ter, tá? Vamos tentar ver o site do YouTube e vamos verificar o que é bloqueado. Então, enquanto ele carrega aqui o YouTube, vamos ver se já está pegando algum tipo de alerta aqui, né? Aqui a gente já está pegando alguns alertas, né? Então a gente está pegando esse, a gente está pegando esse outro de ontem, tá? Então já tem um alerta aqui, já foi bloqueado um determinado alerta que ele considerou como do tipo anúncio ou tracking, tá? Então aqui, por exemplo, se você considerasse que esse alerta aqui, que esse bloqueio não é desejável, né, você poderia vir aqui e colocar ele para adicionar uma whitelist, tá? Então é perfeitamente possível fazer isso no Path Blocker. Bom, aqui essa parte é interessante, né? Então pode também verificar bloqueios por IP, tá? E aqui a gente não tem nenhum, a gente não está fazendo bloqueios por IP. E algo que eu gosto muito dele também é o status, né? É tipo um relatório que ele mostra dos status de como está havendo, como estão ocorrendo os bloqueios. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nessa parte de bloqueios, de status, tá? Eu estou carregando aqui o YouTube numa máquina virtual bem antiga, né? Então ela, à medida em que o YouTube está sendo carregado aqui, está dando freezing na tela. Beleza? Aqui então a gente consegue verificar, né? Então aqui a gente tem uma timeline dos eventos que ocorreram, né? Então a gente observa aqui pelos dias, né? 1º de junho, 2 de junho, 3 de junho, né? Aqui ele faz um gráfico de pizza, né? Mostrando os domínios que mais foram bloqueados. Isso é bem interessante. Ele mostra também os domínios TLD, mas a gente não está utilizando aqui, tá? Por grupos, né? Como a gente só está utilizando uma lista, só vai mostrar um grupo, né? Depois a gente vai fazer vídeo mostrando como adicionar outras listas, tá? Bom, basicamente a única máquina que eu estou usando, eu criei um ambiente virtual aqui. Essa é a única máquina que está sendo utilizada para acessar sites da internet, né? Na sua empresa isso vai mostrar um relatório também por IPs internos e é muito interessante, né? Para HTTPS aqui. Então aqui também por .com, né? Nós temos 26 deixa eu só voltar aqui, .net 3 e 1 para o .br, tá? Isso foram navegações que eu fiz ontem e antes de ontem, beleza? Então é por aqui, a gente fica por aqui, isso é só um overview da ferramenta e a instalação, uma ferramenta muito interessante, eu aconselho fortemente o uso dessa ferramenta, beleza? A gente fica por aqui.